Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos falar de um item muito importante do seu edital, que é emprego das classes gramaticais. Nas provas de concursos públicos, no seu edital, você vai ver que esse assunto ou vem assim, ó, emprego de classes gramaticais, ou vem com emprego de classes de palavras, tá? Então, você vai ver com um desses dois nomes, emprego de classes gramaticais e emprego de classes de palavras. E o que é isso, né? Então, veja, classes gramaticais. Quando você olha para o seu edital, você fala, o que a banca quer de mim? Que tipo de questão eu terei que resolver? Na aula de hoje, nós vamos tratar desse assunto, mas de uma maneira, eu quero que você entenda que no final, você estará preparado para resolver qualquer tipo de questão, da questão mais elementar até a questão mais complexa. Deste assunto que é um assunto, sabe aquele assunto, sabe quando alguém pergunta para você assim, você tem base em português? Nunca ninguém te perguntou? Você tem alguma base em português? Toda vez que te perguntarem se você tem alguma base, entenda que a base do português está aqui. Emprego de classes gramaticais. A base da língua portuguesa é a diferenciação entre essas classes de palavras. Na aula de hoje, você vai aprender a diferenciar o artigo do substantivo, adjetivo e advérbio. Nós vamos, na sequência, entrar em advérbio. Hoje eu ainda não falo do advérbio, porque o advérbio tem que ter uma aula especial. Advérbio é top. Advérbio tem aula só para ele. Na aula de hoje, você vai diferenciar as classes. Você vai entender, diante de uma frase, o que é, por exemplo, um termo substantivado. Você vai aprender que, quando a banca perguntar, quando ela pedir a você um substantivo na frase, é diferente de ela pedir um termo substantivado. O que é um termo substantivado? Por que nesse tipo de questão, eu não posso marcar uma palavra que seja um substantivo? Quando a banca me pediu um termo substantivado, ela não quer um simples substantivo. O que ela quer de mim? Na aula de hoje, você vai aprender a diferenciar o substantivo do adjetivo dentro da frase. Vai aprender a como identificar o artigo e a semântica dele. Entender a diferença entre o artigo definido e indefinido. Entender que a diferença entre eles é de sentido, é semântica. Vai aprender também a resolver aquelas questões que você vai ver. Eu trouxe questão de todos os tipos aí para você vivenciar essa teoria. Você vai resolver aquelas questões em que as bancas pedem que você troque o substantivo e o adjetivo de posição para ver se haverá alteração morfológica e ou semântica. Alteração semântica, alteração de sentido. O que é isso? Qual é a diferença entre um e outro? Vai aprender que toda vez que houver alteração morfológica, haverá alteração semântica. Ou seja, toda vez que você mudar o substantivo e o adjetivo de posição, você vai ter novos sentidos, mas o contrário não se afirma. Às vezes, você pode mudar o substantivo e o adjetivo de posição e não ter novas classes, mas ter novos sentidos. Isso tudo você vai aprender na aula de hoje. Hoje, portanto, é aquela aula do português do zero. É aquela aula para você, quando alguém te perguntar, tem base? Você vai dizer, eu tenho, porque eu sei diferenciar as classes gramaticais. No seu edital, quando te pedem as classes de palavras, é isso que querem, que você diferencie essas classes dentro do contexto. Então, neste primeiro vídeo, nós vamos conhecer os conceitos. Você vai anotar aí ao lado, você já deve estar com o seu caderno, com o seu cadernão. Você vai anotar aí os conceitos. Ao longo da aula, para cada classe gramatical, eu vou te dar dicas. E essas dicas devem estar anotadas no seu caderno, para depois você ficar só com elas e resolver as questões sobre este assunto, que é emprego de classes de palavras. Então, vamos começar pelo artigo. O que é artigo? Como é que eu identifico um artigo? Vamos lá. Artigo, vocábulo que antecede substantivo. Então, essa é a primeira informação. Essa é a primeira informação. Artigo sempre vem antes do substantivo. E, atenção, agora eu vou à segunda informação. Este substantivo pode estar claro, ou seja, explícito,
ou implícito. Todos os conceitos que eu trouxer aqui para você, eles terão um porquê, que depois você vai ver nas questões. Eu não vou falar nada que eu não vá cobrar depois nas questões, tudo bem? Não vou falar nada excessivo, mas tudo que eu falar você tem que aprender. Então, esse é o nosso combinado aqui no início da aula. Eu já falei duas coisas. Então, tudo bem com essas duas coisas? Ó, artigo sempre vem antes do substantivo. Foi a primeira informação. E a segunda informação, esse substantivo, ele pode estar explícito ou até implícito. Portanto, atenção. Nem sempre o substantivo aparece. Então, veja o exemplo. Considero muito a sua sogra e também a minha. Então, veja. Considero muito a, esse a é artigo porque se refere a um substantivo. Sempre que for artigo, haverá um substantivo para ele. Neste caso, o substantivo está claro, ou seja, explícito. Mas ele também pode estar implícito. Veja a continuidade da frase. Considero muito a sua sogra e também a minha sogra. Repare que aqui eu tenho um artigo, mas o substantivo não aparece. O substantivo está subentendido, implícito. Tudo bem? Então, duas informações que eu já passei para você do artigo. E agora, que nós vamos avançar para a próxima classe de palavra, eu quero que você topicalize. Ao lado do artigo, você vai então colocar as informações que você tem que dominar sobre essa classe de palavra. Vamos lá. Então, o que você sabe do artigo? A gente vai fazer isso para todas as classes, tá? Então, o que eu sei do artigo? O artigo sempre antecede substantivo. Ele sempre vem antes do substantivo. Segunda informação, o substantivo. Topicalize, que essa é a melhor forma para você memorizar. O substantivo, ele pode vir explícito ou implícito. E a terceira informação, artigo é classe variável. É variável. Isso é importante você saber, porque daqui a pouquinho você vai ver classes que não são variáveis. O que é ser variável? Ser variável é admitir flexão, é ir ao feminino, é ir ao plural. Artigo é classe de palavra que varia, porque ele concorda com o substantivo a que ele se refere. Se o substantivo estiver no feminino, ele fica no feminino. Se estiver no singular, ele fica no singular. Tudo bem? Então, vamos à nossa segunda classe de palavra, que é o substantivo. Substantivo é o nome com que designamos os seres em geral, pessoas, animais e coisas, flexionando-se em gênero e número. É incrível você vai ver, como nas provas de concursos, faz-se um estrago com esses conceitos. É incrível como. Se você não domina o conceito, a banca te destrói. Por exemplo, esse conceito de substantivo aí, ele é bem basicão, né? Você olha e você fala assim, pô, isso é simples. Tá, mas o que a gente aprende dele para a gente não cair nas ciladas das bancas? O que é importante desse conceito? É isso que eu quero que você topicalize aí. O que eu tenho que saber, então, de substantivo? Então, vamos topicalizar. Substantivo é nome. Substantivo é nome. Substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. Esse segundo tópico aqui, ele vai resolver muitas questões. Sempre pode vir antecedido de artigo. Como assim pode vir? É porque nem sempre ele vem. Então, veja, nem sempre um artigo virá antes do substantivo. Nem sempre. Mas é bom saber isso porque, na dúvida, quando você olhar para a palavra e falar assim, será que é um substantivo? Você coloca um artigo antes. Na dúvida, coloque um artigo antes para ver se é substantivo. Esse é meu conselho para você nas piores questões. Ele sempre pode vir antecedido de artigo. Então, na dúvida, coloque um artigo antes para ver se é substantivo.
Terceiro e último tópico é classe variável. Então, ser variável significa que ele se flexiona. Então, ele vai ao feminino, ele vai ao plural, ele se flexiona em gênero e número. Então, vamos aos exemplos. Aquele homem tem competência para o cargo. Aqui eu sublinhei esses dois substantivos. Poderia ter sublinhado esse também, vamos sublinhar todos. Vamos sublinhar todos os substantivos. Ó, o primeiro, homem. É substantivo. Por quê? Porque é nome. Ele veio com artigo? Não, ele não veio, mas ele poderia vir, ó, o homem. Então, veja, o homem tem competência. Legal. Então, não quer dizer que ele venha sempre com artigo. Ele pode vir com artigo ou com qualquer outro determinante. Eu posso dizer o homem, aquele homem. Antes do substantivo, eu posso colocar qualquer determinante, portanto. Porém, nem sempre vai vir. Então, vou repetir, ó. Nem sempre vem determinante antes do substantivo. E aí é que mora o perigo. Então, vou repetir, ó. No primeiro substantivo, eu sou feliz. Por quê? Porque vem um determinante, ó. Isso aqui é o que a gente chama de determinante. Isso ajuda a gente a ver que é um substantivo. O determinante, que é aquele termo que especifica o substantivo, pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser um artigo. Tá, beleza. Quando vem determinante, eu sou feliz. Quando não vem, é que é mais difícil. Então, veja o segundo substantivo, ó. Aquele homem tem competência. São inúmeras as questões em que o candidato olha para isso e fala assim, ai, meu Deus, competência. Competência é substantivo ou é adjetivo? Ferrou. Pare para pensar. É muito fácil errar esse negócio, porque você vai dizer assim, aquele homem tem competência. Olha, tá elogiando o homem. Tá elogiando. Então, é adjetivo. O outro lá vai dizer que, ó, ele vai sair da frase e vai dizer que é um adjetivo. Porque ele vai dizer, pô, tá elogiando, aquele homem tem competência. Você não. Você vai dizer, isso é nome. Isso pode vir antecedido de artigo. E uma outra dica que eu sempre dou, substantivo é o que você tem. Adjetivo é o que você é. Então, veja, aqui o artigo não veio, mas eu posso colocar para ter certeza de que é um substantivo. Aquele homem tem a competência para o cargo. Então, eu coloco um artigo antes para ter certeza de que é um substantivo. Substantivo é o que você tem, não é o que você é. Então, competência é o que o homem tem, não é o que o homem é. Portanto, é um substantivo. E o último aqui, veja, aqui eu sou feliz, porque quando vem artigo, tá beleza. Artigo antecedendo o substantivo. Esse artigo me ajuda a ver que cargo é um substantivo. Tudo bem? Então, nesse slide está tudo que você tem que saber por hora para identificar um substantivo. Substantivo é nome. Substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. Isso quer dizer que nem sempre ele vem, mas ele pode vir. Então, na dúvida, eu coloco um artigo antes. Substantivo é o que você tem, não é o que você é. E substantivo pode vir antecedido de qualquer determinante, seja um artigo, um pronome ou um numeral. Substantivo é classe de palavra que varia, é classe de palavra variável. O que significa isso? Que ele se flexiona, ele vai ao feminino, ele vai ao plural. Então, esses são os conceitos básicos de substantivo. Adjetivo. Adjetivo é a expressão modificadora do substantivo, que denota qualidade, condição ou estado de um ser. Então, o primeiro conceito básico, elementar de adjetivo está aqui. Adjetivo modifica o substantivo. O que quer dizer isso? O que quer dizer modificar o substantivo? Eu me lembro de que, quando eu comecei a dar aula para concurso, eu me lembro de que houve um aluno na sala de aula. E eu digo sempre, né? Nada como o aluno para te dar um sacode, para dizer assim, olha, o aluno é que te ensina a dar a melhor aula, porque você tem que se virar para o aluno aprender. Se o aluno não aprendeu, o problema é do professor, não é dele. Eu sempre acho isso. E eu estava lá feliz da vida dando a minha aula. Aí o aluno estava lá assistindo a aula e ele dava para ver que ele não estava entendendo nada ou ele não estava gostando de mim.
Então, no presencial, você consegue identificar isso rapidamente. Eu falei, putz, ele não tá feliz, não tá feliz. E aí, tô eu com essa aula de classes de palavras, que é a aula 0, aula elementar. Aí estou eu falando artigo, substantivo, adjetivo, e ele com a mesma fisionomia. Na hora do intervalo, eu fui correndo para perto dele para ver se ele puxava um assunto. Preocupada que eu estava com ele. Aí ele virou-se para mim e falou assim, Adriana, eu não sei nada de português, minha filha. Eu não sei nada. Por exemplo, você falou lá que adjetivo é expressão modificadora do substantivo. Eu pensei, ué, então o adjetivo, se é expressão modificadora do substantivo, quer dizer que ele faz o substantivo ser uma coisa diferente do que ele é? Então preste atenção. Olha o que ele pensou. Faz todo sentido. Ele disse, se adjetivo modifica substantivo, então isso está estranho. Porque ele faz com que o substantivo seja uma outra coisa, modificar. Pode ter esse sentido que ele disse, que é o sentido de transformar. Só que não é esse o sentido da gramática. Aquele aluno, ele me ajudou a dar uma aula melhor. Quando ele falou aquilo, eu disse, putz, realmente, quem não sabe esse negócio aí, quem está vendo isso pela primeira vez, vai pensar o que ele pensou. Então, hoje eu digo a você, o que é modificar o substantivo? Modificar não é dizer que o substantivo vai se transformar numa nova pessoa. Não, modificar é mandar seta, é referir-se a, é relacionar-se com o substantivo. Então, anote isso daí. Adjetivo, quando a gramática diz que é expressão modificadora do substantivo, a gramática quer dizer que o adjetivo sempre se refere a substantivo. Esse é um conceito básico. Se você não entender, ferrou. Modificar é referir-se a, é relacionar-se com. Tá bom, tá bom. Que mais que eu tenho que saber do adjetivo? Adjetivo refere-se a substantivo e adjetivo é classe de palavra variável. É variável. Ou seja, adjetivo concorda, no geral, claro que sempre haverá exceções, você vai ver depois, em concordância, mas o adjetivo concorda com o substantivo a que ele se refira ali na frase. Beleza. Só que a aula não vai ficar nisso. Veja, você está aprendendo os conceitos de morfologia. O que é morfologia? Adriana, o que você está me ensinando nesse vídeo? Morfologia. Classes de palavras. Eu estou te ensinando a ver o que é um artigo, a entender o que é um substantivo na frase e a entender o que é um adjetivo para não confundi-los. Só que daqui a pouco, nesta aula, a gente vai sair de morfologia e vai para semântica. O que é semântica? Semântica é sentido. Você vai ver que nessas classes que nós estamos estudando, haverá um samba semântico. É, a semântica que balança todas as estruturas da morfologia. Esse samba semântico eu vou ensinar com muita calma nesta aula de hoje, você vai ver. Mas eu já vou mostrar para você. O adjetivo, morfologicamente, é isso aí. Morfologicamente, ele se refere a substantivo e é variável. E semanticamente, Dri? Semanticamente, o que podem me perguntar do adjetivo? Dri, o que é semântica? Semântica é sentido. Adjetivo faz um estrago na semântica e eu já vou mostrar um pouquinho para você. Não se desespere que depois eu vou mostrar com calma. O que a gente vai ver adiante de semântica do adjetivo? Venha ao exemplo. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida. Bem, honesta, boa e comovida, você vai fazer isso. Você vai colocar as setas. São adjetivos, por quê? Porque se referem a substantivo, ó. Gente é um substantivo. Então, isso é morfologia. Você está aprendendo que morfologia é isso. Para você saber a classe da palavra, você tem que relacionar a palavra na frase com as outras palavras. Morfologia é classe gramatical. Morfologia é isso, ó. Honesta, boa e comovida são adjetivos porque se referem, porque modificam o substantivo. Gente é um substantivo. Adriana, gente é substantivo? É, eu posso até colocar um artigo antes, ó. A gente. Ó, ele é antecedido aqui de um determinante.
Tudo bem? Tá, beleza. Tá bom, mas e a semântica do adjetivo? Semântica tá um pouco aqui, ó. Agora eu vou fazer um pequeno estrago nesses exemplos. Você não precisa se desesperar, mas já é bom anotar. Semântica é sentido. E quanto ao sentido, quanto ao contexto, o que o adjetivo pode indicar? E quais são as informações principais que eu tenho que ter sobre ele? Então vamos lá. No primeiro par de exemplos, veja, homem bom e homem mortal. Qual é a diferença entre bom e mortal? A diferença entre eles é morfológica? Não. A diferença entre eles é semântica. Por que semântica? Pronto, agora você vai pegar uma outra canetinha. Eu vou pegar aqui um espaço. Pegue uma outra canetinha para você ir anotando as observações semânticas. Morfologicamente, eles são iguais. Ó. Os dois são adjetivos porque se referem a substantivos. Só que semanticamente se diferenciam. Bom é adjetivo que tem valor restritivo. Como assim valor restritivo? Ora, porque eu estou falando que aquele homem bom chegou. Ou seja, eu estou restringindo. Não foi qualquer homem, foi um homem bom. Então, o adjetivo, semanticamente, ele pode restringir, ou seja, delimitar o sentido do substantivo antecedente, ou ele pode explicar. Veja o segundo exemplo, homem mortal. Em homem mortal, ó, mortal é adjetivo, tá? Semanticamente, há alguma observação interessante? Ah, ó, vou colocar aqui. Mortal está restringindo? Estou falando só do homem mortal? Não, estou explicando. Semanticamente, esse adjetivo tem valor explicativo. Lá na aula de orações adjetivas, você vai ver que isso vai influenciar a classificação das orações. O adjetivo, ele pode ter valor restritivo ou valor explicativo. Restritivo quer dizer o seguinte, só o homem que é bom. Não estou falando de qualquer homem, não. Estou falando daquele homem que é bom. E o explicativo é o quê? É aquele caso em que o adjetivo traz só uma informação acessória. Ou seja, eu não preciso dizer que o homem é mortal, porque todo homem é mortal. Eu estou apenas explicando. Semanticamente, então, ele pode restringir e pode explicar. Que mais, Adriana, que mais eu tenho que saber sobre semântica do adjetivo? Pobre homem, homem pobre. Você vai ver que, nos dois casos, pobre é adjetivo de homem. Homem é substantivo e pobre é adjetivo. Então, morfologicamente, essas palavras que eu grifei são iguais, quanto à morfologia. E quanto à semântica, quanto ao sentido? Dizer pobre homem é o mesmo que dizer homem pobre? Dizer pobre homem, eu estou dizendo coitado. Mas quando eu digo homem pobre, eu estou dizendo homem sem recursos. Neste caso, a mudança de posição do adjetivo implicou mudança de sentido. Sabe por quê? Anote aí. Anote tudo. Você está fazendo o seu caderno do adjetivo. Agora eu vou falar do valor subjetivo e valor objetivo do adjetivo, que daqui a pouquinho você vai ver comigo nas questões. Tá, então, veja, pobre homem tem um valor subjetivo, porque quando eu digo pobre homem, eu estou trazendo um juízo de valor, coitado. Mas quando eu digo homem pobre, o valor é objetivo. Homem pobre não varia de opinião para opinião. Se eu chego para você assim, pobre homem, para você, pobre homem, pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Para você, pobre homem, pode ser, por exemplo, atualmente, para você, pobre homem, o cara que ainda não fez a prova dele, o concurso dele. Para mim, pobre homem pode ser uma outra coisa, pode ser o cara que não tem a família nesse momento, entendeu? Então, veja, pobre homem é subjetivo. Homem pobre é objetivo. Porque quando eu digo o homem pobre chegou, você e eu entendemos a mesma coisa. Homem pobre é homem sem dinheiro. Valor objetivo
do adjetivo. Semanticamente, portanto, ele pode ter valor subjetivo, que é o mesmo que opinativo, ou valor objetivo, que é o mesmo que fato. Próximo. Um viajante brasileiro, um brasileiro viajante. Veja, aqui eu mudei os termos de posição. Então, veja, em cada par de exemplos, eu estou mostrando o que as questões vão cobrar de você. Então, agora nós vamos a mais um par de exemplos. Neste par, veja, um viajante brasileiro. Um viajante brasileiro, vamos devagar aqui. O que é substantivo e o que é adjetivo? Ó, quando eu digo um viajante brasileiro, eu tenho um viajante substantivo de nacionalidade brasileira adjetivo. Tudo bem? Tá. Se eu mudar de posição, um brasileiro viajante, veja, mudei de posição e brasileiro continuou sendo adjetivo, viajante continuou sendo substantivo? Pare para pensar. Quando eu digo um brasileiro viajante, agora eu não estou mais falando de um viajante que é brasileiro. Agora eu estou falando de um brasileiro que viaja. A mudança de posição dos termos gerou alteração de classes. Brasileiro passou a ser substantivo, viajante passou a ser adjetivo. Sim. Então, agora, veja a diferença entre este par que nós vimos neste momento e o par que nós vimos anteriormente. No grupo anterior, a mudança de posição dos termos gerou mudança de sentido. Somente. Mas agora, a mudança de posição dos termos gerou mudança de classe. Viajante, que era substantivo, passou a ser adjetivo. E brasileiro, que era adjetivo, passou a ser substantivo. Isso também é motivo de questões de concursos que você vai ver a seguir. Neste caso, a mudança de posição gera alteração de classes, gera também alteração de sentido. Toda vez que as classes mudarem, o sentido mudará. Já comece a anotar isso daí, que a gente daqui a pouco vai ver isso de novo. Então, anote aí. A mudança de posição dos termos gerou alteração morfológica, novas classes e novo sentido, porque toda vez que eu mudo de classes, eu mudo de sentido. Tudo bem? Toda vez que eu mudar a classe, eu estou mudando o foco. No primeiro caso, eu estava falando de um viajante que era brasileiro. No segundo caso, eu estou falando de um brasileiro que viaja. Então, houve também alteração semântica. Tudo bem? Tá. Agora eu vou para o último par. E no último par, eu só quero ver se você aprendeu tudo isso que eu falei. Grande homem, homem grande. Vambora? Vambora agora ver se houve, nesse último par, alteração de classes. Ou se houve alteração apenas de sentido. Então, vamos ao último par de sintagmas, ao último par de expressões nominais. Então, vamos lá. Grande homem, homem grande. Primeira coisa que você faz é identificar o que é substantivo, o que é adjetivo. Quando você está fazendo isso, você está fazendo uma análise morfológica. Classes de palavras. Vamos fazer isso primeiro? Então, ó, grande homem, homem grande. Quem é o substantivo e quem é o adjetivo no primeiro caso? Ó, grande homem. Homem é substantivo. O homem. O homem que é grande. Grande é, ó, homem é substantivo e grande é adjetivo. Então, ó, tô falando do homem que é grande. Tudo bem? Então, morfologicamente, homem é substantivo, grande é adjetivo. Se eu mudar de posição, eu terei alteração morfológica? Eu estou com novas classes ou as classes são as mesmas? Homem grande. Homem continua sendo substantivo e grande continua sendo adjetivo. Tudo bem? Então, a mudança de posição dos termos gerou alteração morfológica? Não. Gerou alteração semântica? Vamos ver se gerou? Quando eu digo grande homem, eu estou dizendo a mesma coisa de quando eu digo homem grande?
Quando eu digo grande homem, eu estou dizendo algo subjetivo. Grande homem é valor subjetivo do adjetivo. Porque grande homem, para mim, pode não ser para você. Grande homem, para mim, pode ser, por exemplo, o cara que tem a família. Para você, pode ser o cara que tenha caráter. É subjetivo. Ora, a mudança de posição aqui, no primeiro caso, o valor do adjetivo era subjetivo. Quando eu digo grande homem, eu estou opinando. No segundo caso, o adjetivo passa a ser, homem grande para mim é a mesma coisa que para você. Se eu digo para você assim, o homem grande chegou, ora, concorda que o cara que é grande, né? Não é? Aí você vai falar assim, grande para você é o quê? Não, se é grande, é grande. Ninguém entra nesses detalhes. No segundo caso, grande, então, tem valor objetivo. Então, neste último par de sintagmas, a mudança de posição dos termos não gerou alteração morfológica, gerou apenas alteração semântica. De valor subjetivo, eu passei a ter valor objetivo. Tudo bem? Neste vídeo você está vendo todos os conceitos de artigo, substantivo e adjetivo que daqui a pouco vão ser aprofundados. Entendeu, então? Entendeu que a mudança de posição dos termos pode gerar alteração morfológica? Que toda vez que gerar alteração morfológica, gerará alteração semântica? Mas o contrário não se afirma? Eu posso mudar de posição e não ter alteração morfológica, mas ter alteração semântica. Então agora a gente vai fechar o vídeo falando da locução adjetiva. O que é locução? No português, e você vai ver que a gente está começando apenas o curso, ao longo da nossa preparação, você vai ver que eu vou falar muito nisso, locução. O que é locução? Em português, locução, a gramática chama de locução a expressão. Então vê, locução é sempre um grupo de palavras. Ou seja, não é uma palavra só, são duas ou mais palavras juntas. Entenda, portanto, que locução é o mesmo que expressão. Tudo bem? Locução adjetiva é uma expressão formada, geralmente, de preposição mais substantivo, com valor adjetivo. Como assim com valor adjetivo? Então venha comigo, Eu quero que o meu caixão tenha uma forma bizarra, a forma de coração, a forma de guitarra. Veja, de coração está se referindo à forma. Forma é o quê? Forma é substantivo. Ora, então aqui eu tenho uma expressão, não é uma expressão? É uma expressão porque é um grupo de duas palavras. Então eu tenho uma expressão que se refere a um substantivo antecedente. É uma locução adjetiva. Locução adjetiva porque é uma expressão que se refere a um substantivo. Normalmente ela é formada assim, de preposição mais substantivo. Então, olha aqui. Se eu tiver que desmembrar essa locução adjetiva, aí eu vou dizer que esse de é preposição e coração é um substantivo. O coração. Inclusive, eu posso colocar um artigo antes de coração. Na dúvida, coloque um artigo antes. O coração. Não posso colocar um artigo antes? Coração é substantivo. Então, essa locução adjetiva ela é formada de preposição mais substantivo. Em geral, é assim. Veja, o último exemplo, a forma de guitarra. De guitarra refere-se a quê? Modifica a forma. Refere-se à forma. Forma é o quê? Forma é substantivo. Nesse caso, eu tenho até um artigo aqui. Eu sou feliz. Olha o artigo aqui. Então, isso mostra que forma é substantivo, tá? Então, essa expressão que se refere a um substantivo, ela é chamada de locução. É, locução. Locução, porque é uma expressão. E é uma locução adjetiva, por quê? É uma locução adjetiva porque ela tem valor de adjetivo.
ter valor de adjetivo é funcionar como um adjetivo na frase. Ela faz o papel do adjetivo, ela modifica o substantivo. Agora, se me perguntarem sobre a formação dela, ela é formada por preposição mais substantivo. Ó, guitarra é um substantivo. A guitarra. Eu posso até colocar um artigo antes, a guitarra. Tudo bem? No próximo vídeo, nós vamos colocar isso na prática. No próximo vídeo, o que você vai ver? Eu vou misturar o substantivo e o adjetivo. E vamos exercitar um pouquinho isso. Fixar um pouco esses conceitos.